Vamos. Assistiu? Não. Ah, tá. Aí, tá vendo? Enfim. Imagina. Você tá com cara de quem tá dormindo muito bem. Bom, antes de começar, eu só vou relembrar que a gente vai usar de novo. Então, relembrando, se a gente tiver uma função f de AB em R limitada, e que letra eu usei aqui? P. P indo de P0 a Pn, uma partição do intervalo AB. Deixa eu só ver aqui se... Tá. Ah, diabo, eu esqueci do inferno do triângulo. Mas eu acho que se eu ficar com a cabeça aqui, dá pra ver um pouco no vídeo. Porque eu não quero escrever isso de novo. Mas aí na próxima eu não escrevo. Olha o que eu escrevi. Para f de AB em R, uma função limitada, e P uma partição do intervalo. Do intervalo AB, a gente define... se eu fizer assim, eu acho que some por um tempo, né? A pessoa pausa e aí consegue ler o que estava lá. Pronto, já foi. A gente define isso aqui como sendo a soma desses números, PI menos PI menos 1, onde MI é o ínfimo da imagem do intervalo PI menos 1 até PI. Isso aqui é a soma de Darboux inferior de F com respeito a P e a gente define o U de F de P como sendo a soma desses números aqui, onde o Mzão é o supremo da função no intervalo da imagem Pi menos 1. Isso aqui é a soma superior, a soma de Darboux superior. Eu já tinha definido isso em aula passada, mas agora só para reforçar a notação. Eu não vou fazer muitos rodeios, eu já tinha avisado o que a gente ia tentar provar, né? Um critério para quando que a função é rima integrável, que a gente bate o olho e decide. E aí, para isso, eu preciso para provar esse critério, eu preciso desse teorema. Uma função
limitada F de AB em R é Riemann integrável, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existe partição P de AB tal que isso aqui acontece então existe então dizer que a função vai ser Riemann integrável se a função é limitada é equivalente a eu dizer que para qualquer epsilon existe uma partição, tem uma partição que eu consigo, de modo que para quaisquer tags que eu escolher nessa partição, eu consigo deixar somas de Riemann correspondentes a distância menor do que epsilon. Isso é como se fosse um critério de Cauchy melhorado. Porque no critério de Cauchy, originalmente, eu teria o quê? Existe uma partição a partir da qual, se eu pegar quaisquer duas somas de Riemann, ou que tem uma norma menor do que a partição que eu encontrei, ou que contém aquela partição que eu encontrei, então a diferença vai ser menor. Aqui eu estou pedindo bem menos. Então, eu estou simplesmente falando que eu tenho uma partição, eu não preciso olhar outras partições. Eu consigo uma partição que qualquer tag que eu pego lá dentro funciona. Então, em geral, é mais fácil verificar isso. Esse aqui é um critério mais fácil do que o de Cauchy para verificar, porque eu estou pedindo um pouco menos. Tanto é que a ida vai ser fácil, a volta vai ser difícil, porque se eu estou pedindo menos, então isso aqui, a princípio, é uma coisa mais fraquinha. Então, para eu provar que isso, se eu tenho esse, então vai ter esse, eu vou ter que fazer alguma força. Mas meio que a técnica a gente já viu, então vai ser rápido, porque é parecido com a prova do outro. Tudo bem? Então, prova. A ida é ok. Por quê? Se a função é Riemann integrável, então se a f é Riemann integrável, então as somas de Riemann da função f convergem quando direcionadas pela inclusão. Que foi aquele lema maldito, que de não sei quantas mil horas para provar. Foi aquele lema. Então, se é Riemann integrável, então eu posso dizer que as somas de Riemann convergem com respeito à inclusão. Mas se converge com respeito à inclusão, então é de Cauchy com respeito à inclusão. Logo é de Cauchy com respeito a essa coisa. Portanto, existe P, uma partição tal que isso aqui acontece para qualquer Q e Q' que contém a partição P. Mas, em particular, se eu pegar Q e Q' igual a P, o que eu tenho como caso particular que para qualquer tag no P, quaisquer duas, eu consigo isso.
Se eu pegar Q igual a Q' igual a P, funciona. Deixa eu colocar aqui assim, que aí fica mais evidente. Tá? E aí foi. O problema é a volta. A volta é ruim. Na volta a gente compra, pois é. Só que não. Então, ó, na volta, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que a rede das somas de Riemann, deixa eu ver que letra eu usei, PT, que vão mostrar que essa rede é de Cauchy. Então, de novo, o que vai simplificar o nosso argumento é aquele lema maldito. Eu prometi que aquele lema maldito a gente ia usar direto. Estamos usando. Então, seja tudo bom, Cadinho? Então, seja que letra eu usei aqui? Chamar de petil. Eu vou pegar uma partição P que tem essa propriedade aqui. Então, ela tem a propriedade de que para qualquer tag que eu pego, quaisquer duas tags que eu pego nela, você calcular as somas de Riemann em uma e na outra, a distância entre os valores está menor do que epsilon. E aí, com isso, eu vou mostrar que a rede de todas as somas de Riemann dessa função é de Cauchy. O bagulho que a gente vai fazer, a ideia é simples, mas para a ideia funcionar, a gente vai ter que fazer um armengue usando soma de Darboux, de novo. Por isso que essa primeira lousa, que será que eu perdi? Era só a definição de soma superior e inferior de novo. Só para relembrar. E assim, eu já comecei porque senão não ia dar tempo, tá, pessoal? Desculpa. Mas deixa eu só ver se tá bom. Agora além de me deixar sem energia, sem ar-condicionado, me deixam sem lousa. Eu estou perdendo um pedaço da lousa para o sol, mas como é que é? Mas aí eu apago mais, é pior. Se eu tiver... Hã? Eu imaginei uma parte do jogo que na quadra aqui, eu falei assim, oferecimento ar-condicionado falecendo. Vai sair na rádio, não é? Oh, aí sim. Todo dia eu vou vir, Tá, não, tudo bem. Aqui até dava para escrever aqui, mas por simetria eu vou tirar essa parte toda do lousa, foda-se.
o que a gente vai ver, a gente quer mostrar que esse bagulho é de Cauchy. Veremos que se A0 e A1 são partições de AB, tais que essa partição P-til está dentro dessas duas, então essa diferença aqui é controlável. Eu consigo controlar essa diferença. Então significa que essa partição está efetivamente funcionando como aquele momento a partir do qual quaisquer duas coisas na rede estão próximas. Mostrei que é de Cauchy. Explicitamente, o que eu vou mostrar é que isso é menor que 3 epsilon. Mas aí, se você quiser que isso fique menor que epsilon de verdade, é só você pegar essa P-til satisfazendo a condição do enunciado para epsilon sobre 3, que é para qualquer epsilon você consegue uma P. Então, pega para epsilon sobre 3 e aqui no final essa partição vai conseguir garantir que a coisinha é menor do que epsilon. Tá. Pulo do gato. Gato sprang. A gente vai usar aquelas desigualdades de... Como fala? Envolvendo soma superior e soma inferior. Do P-til para o A0, eu acrescentei pontos. Lembram que na soma inferior, isso foi um exercício que eu deixei, a soma inferior aumenta quando eu acrescento pontos. Então, se aqui eu acrescentei pontos, isso aqui vai ficar assim, LF de A0, por exemplo. Aliás, eu vou colocar AJ, porque funciona para as duas. Agora, a soma inferior, ela é menor do que qualquer soma de Riemann na partição. Justamente porque eu estou pegando, como eu estou pegando os ínfimos, eu estou forçando isso a acontecer. Analogamente, isso aqui é menor ou igual que a soma superior da função f. No AJ, pelo mesmo motivo, a soma superior é feita com os supremos, intervalinho, intervalinho. E também pelo mesmo exercício eu acrescentei pontos. O AJ ou é o A0 ou é 1, mas eu obtenho ele a partir do P-til, acrescentando pontos. Soma superior diminui. Então isso aqui fica menor ou igual que soma superior desse cara. Então, eu estou com esse sanduichinho aqui. Agora, com esse sanduichinho, assim, eu fiz muito terror falando que isso aqui ia ser horrível, mas seria horrível se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo isso. Esse argumento é o mesmo que a gente viu naquele lema maldito. Aquele sim, puta que pariu, aquilo lá foi terrível. Eu tenho tido pesadelos. Isso aqui, só especificar que é para J igual a 0 e 1. Né? Então, tanto para esse quanto para esse funciona isso aqui. Agora, o que a gente faz? Se a gente... Vou escrever isso aqui. Vou fazer por partes.
Esse aqui é o mesmo bonito da anterior. Vai ser muito parecido. Num certo momento eu vou usar, eu estou reciclando as ideias. Mas ó, aqui eu tenho essa desigualdade. Esquece esse carinha aqui do meio. Olha só para essa parte e essa parte. Então, a soma inferior do F com o petil é menor ou igual que a soma inferior do F, mas aí coloca aqui pensa J igual a zero, tudo bem? Aí agora, você pensando com J igual a 1, você olha, então aqui eu vou colocar J igual a zero. Aí com J igual a 1, você olha essa desigualdade. Então, a soma de Riemann no A1, T1, é menor ou igual que a soma superior da F no petil. Se você trocar, vai ficar menos a soma superior, é menor ou igual que menos a soma de Riemann no A1, T1. Então, as desigualdades estão do mesmo lado. Se você somar essa parte que você fez com essa parte invertida, aparece isso. Tá? Agora, se você trocar as posições agora e você fizer esse é menor ou igual que a soma desse cara com... Se fizer agora esse aqui, vou colocar aqui com J... Esse com J igual a zero é menor ou igual que esse aqui. E se eu fizer agora esse com J igual a 1, é menor ou igual que esse, e aí se eu troco de novo, aí eu subtraindo as coisas ao contrário, peraí. Eu vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito. Deixar como exercício. Mas isso aqui vai ficar assim. É um argumento que eu fiz anteriormente, só que no espelho. Aí você tem que olhar com cuidadinho, mas sai isso. Mas agora a vantagem é, esse número, que é quem eu queria controlar, em módulo, ele está acima de um número e está abaixo de outro, mas esse outro, se você olhar bem, é o oposto desse. Portanto, você ficou com isso aqui, que a diferença da soma de Riemann do A0 para o T0 menos a soma de Riemann no A1, T1, é menor ou igual que esse número, essa diferença. A soma superior menos a soma inferior. Então agora eu preciso fazer só o quê? Controlar a soma superior e a soma inferior, a diferença dessas duas. Tudo bem? Tava ruim de ler dali, não? Tava lendo normal. Era o vento? Não, é que sabia o que falar. Ah, tá. Ah, tá. Aí agora, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a gente pegou essa partição petil com uma propriedade esperta, que é a propriedade que quaisquer duas tags que eu pego nela, eu consigo tornar a distância entre as somas de Riemann naquela partição com aquelas tags menor do que epsilon. Então... Oi? Isso aqui era assim, ó. Para esse epsilon maior que zero, para todo t e t' tags de p, til, a gente sabe que isso aqui acontece. pt menos isso aqui. Por isso que é bom uma lousa grande que não precisa apagar toda hora. Isso já está escrito, mas eu peguei a p-til dessa forma. Ela tem essa propriedade.
Aí, o que a gente faz? Como no lema de quarta, aquele lema maldito, lembra que teve um truque que a gente fez de olhar em cada partiçãozinha, a gente pegou um número usando o fato de que o MIzinho era o ínfimo, depois que o MIzão era o supremo, a gente montou uma tag usando isso, escolhendo pontinhos. Então, o que a gente consegue aqui, ó, existem tags Lzão, L, de L1 até Ln, e U, de U1 até o N, tais que LF de tags de petil, tais que isso aqui esse truque. Eu vou relembrar o começo do argumento, que não era difícil. Ó. Qual era o pulo do gato? Isso aqui, esse cara é soma de bichinhos assim, MI vezes PI menos 1. Vou fazer soma dessas coisas. Mas aí o que a gente fazia? A gente notava que existia um LI pertencente a esse intervalo, de PI menos 1 até PI, tal que se eu faço o MI é o ínfimo da função nesse intervalo. Então, se eu pego MI e tiro uma coisa, e tiro epsilon dividido por B menos A, isso aqui é um número menor do que o ínfimo. Isso aqui é menor do que MI. Então, como ele é menor do que o ínfimo, precisa ter alguém... eu sempre preciso fazer um desenho. O ínfimo está aqui. Aí eu peguei alguém menor não. Então, o que eu tenho que fazer aqui é somar. Porque o ínfimo é o maior dos limitantes superiores. O ínfimo é o maior dos limitantes inferiores. Então, tá. A coisinha está aqui, é o maior dos limitantes inferiores. Se eu peguei alguém que está depois dele, é porque tem alguém que veio antes no conjunto. Então, quem veio antes é um cara da forma F de LI. Então, tem que estar menor que esse cara. Então, o que eu consigo... Exatamente. Fica isso aqui, F de LI. Quando eu passo isso para esse lado, isso vai ficar menos epsilon sobre B menos A. Vai ficar assim. Aí, se eu multiplico por PI menos PI mais 1, menos PI menos 1 dos dois lados, a desigualdade se mantém. Se eu agora somar para todo o izinho, aqui vai aparecer a soma inferior. Aqui esse negócio distribui, vai aparecer a soma de Riemann calculada na partição. Aqui era para ser petil, perdão. Vai aparecer a soma de Riemann nesse caso.
menos epsilon sobre b menos a vezes isso somando. Vai dar b menos a, corta, fica epsilon. Então, porra, lembrei na raça o argumento. Não Ô, diabo. Se eu tiver que dar análise de novo, vou esquecer. Vou ter que aprender tudo de novo. Enfim. Tá tudo cagado aqui mesmo. Faz o argumento no espelho e você consegue esse aqui. Tudo bem? Agora é só alegria. Tá bom. Tá vendo? A segunda vez é menos pior do que a primeira. That's what she said. É menos pior. Não. Seja aquela coisa. Não, isso... Só lá pela 40ª. Na 40ª melhora também. Porque agora, ó, o que a gente tem? Ó, então usando, vou chamar isso aqui de estrela e isso aqui eu vou chamar de coração. Não, vou chamar isso, vou fazer aqui como se fosse uma faca. Usando a faca no coração, eu não vou saber desenhar essa faca de novo. Até que ficou legal essa faca. Usando faca no coração, a gente fica que esse cara é menor que isso mais epsilon. Isso aqui vai ser menor que essa soma nessa partição, calculada nessa tagzinha especial, mais epsilon. Esse é maior que isso menos epsilon. Se eu trocar as posições para deixar do jeito que está aqui, se eu passar esse cara para cá, vai ficar menos LF de petil, é menor, o que é bom porque vai ficar no mesmo sentido daquela, é menor do que essa soma de Riemann mais epsilon. Então, isso aqui é menor do que menos essa soma de Riemann petil, agora em L, mais epsilon. Tudo bem? 3 epsilon. 1 epsilon, 2 epsilon. Então isso é 2 epsilon mais, deixar aqui separadinho, essa soma de Riemann petil numa tag menos essa soma de Riemann petil em outra tag. Só que esse número é menor ou igual que o seu módulo, que é isso aqui. Mais o módulo desta porra, petil em U menos soma de petil em L. E isso, por fim, é menor que 2 epsilon mais epsilon, que é igual a 3 epsilon. Então, o truque está na faca, né? A sacada foi pegar essa coisa que a gente queria controlar, a gente, usando soma inferior e soma superior, a gente conseguiu deixar isso em função da partição petil. E aí, com as somas superiores do petil, soma superior e inferior, a gente usou esse truquezinho maroto para relacionar as somas inferiores e superiores com somas de Riemann usuais. E aí conseguiu ajustar. Tá bom? Então a gente pode usar agora esse critério novo de integração. Ele que a gente vai usar para provar o grande teorema de Riemann-Lebesgue. Mas aí antes, só por questão de, sei lá, eu não sou o único professor de análise do curso. Aí outras pessoas podem dar análise para vocês, alguma coisa assim.
é importante vocês saberem outras abordagens. Aqui, só muito brevemente, eu vou colocar aqui observação. Cadê? Uma função f de AB em R limitada, ela é Darboux integrável, se esse número que eu vou escrever aqui se esse número é igual a esse, isso aqui é o quê? É o símbolo da integral, com um desenho de Darboux. Tá? Você consegue fazer isso no LaTeX se você quiser, mas só para distinguir. Ah, mas preciso desse símbolo? Vocês vão ver que não. Tá? É muito rápido o que eu vou fazer aqui. Onde o que é o quê? Isso, esse número aqui, é, por definição, o supremo das somas inferiores. P partição de AB. E esse número aqui, com traço em cima, é o ínfimo das somas superiores. O FP P partição de AB. Dependendo do livro que vocês usarem, a palavra Darboux integrável vai estar, a expressão Darboux integrável vai estar trocada por Riemann integrável. Por quê? Pelo seguinte teorema. Eu vou só dar uma ideia muito simples, que isso é um jeito equivalente de você falar de integral de Riemann. Esse é o jeito que está no Elon, por exemplo. E em muitos outros livros, não é só o Elon que faz assim, não. Cadê? Teorema. F de AB em R limitada é Darboux integrável C e somente C, F é Riemann integrável. É equivalente. Além disso, nestes casos, se você calcular a integral de Riemann da função, isso vai dar exatamente... Eu vou escrever desse jeito aqui, já para ser sacana. Aquele número é igual à integral de Riemann. Tá bom? Então, por isso que, sei lá, se você não quiser inventar um símbolo novo no LaTeX, você não precisa, porque no fundo já é integral de Riemann. A ideia muito rápida de como você prova isso, e sem dor, porque a gente tem redes, então a gente consegue provar essas coisas de um jeito muito simples. Primeiro, algumas coisinhas que eu tenho que observar é o seguinte: a integral, isso aqui a gente chama também de integral inferior. Integral inferior. Isso aqui, esse número é chamado de integral superior.
Quando você para observar, estudar, usar os exercícios que a gente já viu, tem uma coisa engraçada que é a seguinte: qualquer soma inferior que você pega, qualquer uma, em qualquer partição, ela sempre é menor ou igual que qualquer soma superior. Isso é uma coisa engraçada. Mas, em particular, isso mostra que esse conjunto, ele sempre é limitado superiormente. Então, esse supremo sempre existe. E esse conjunto sempre vai ser limitado inferiormente. Por quem? Pelos elementos aqui. Então, esse ínfimo sempre existe. Então, integral inferior e integral superior existe. E, quando você avalia essas desigualdades que estão acontecendo, essa desigualdade você sempre vai ter. A desigualdade que importa é a outra. Mas, isso é só estou fazendo por... Como que eu posso dizer? Questão cultural. É culturalmente importante vocês verem isso uma vez na vida. Mas aí, ó. Ida. Supõe que a sua função é DI, Darboux integrável, e você quer mostrar que ela é RI. Olha que fácil. Pega uma soma de Riemann numa tag qualquer. Isso aqui é menor ou igual que superior. Isso aqui maior ou igual que a inferior. Pulo do gato. Embora você esteja definindo a integral inferior como um supremo, você consegue sem muita dificuldade ver que esse número é aquele número aqui, esse número aqui, é o limite de uma rede. A rede dessas coisas, dirigidas por onde? Por isso. Então, se eu tenho termo e análogo para esse, vai ser limite da rede também. Se eu passar o limite, essa rede no limite converge para um número. Essa rede no limite converge para um número. Como eu estou supondo Darboux integrável, esse número é o mesmo. 3 redes convergindo, sanduichando uma rede no meio, a do meio converge. Acabou. E essa rede do meio converge é a rede que define a integral de Riemann. Sai por teorema do sanduíche. Então, tá aqui. No texto está escrito com cuidado, tá? Que eu não quero gastar muito tempo com o integral de Darboux, sendo que a gente não vai usar tanto assim. Mas, como isso aqui é igual ao limite dessas coisas aqui, se quiser, é um exercício. E isso aqui falta um desenho. Aliás, é um exercício que a gente já fez. Isso aqui não é, conforme eu aumento a partição, isso aqui não sobe? Aumenta a partição, esse número sobe. Então, como rede é uma rede crescente. Redes crescentes convergem para o seu supremo. Então, isso aqui sai daquele convergência monótona. Análogo para esse. Esse aqui é decrescente e converge para o ínfimo. Pronto, nem precisa fazer isso. Mas eu vou colocar de qualquer forma. Então, como você tem isso aqui, então quando você fizer essa coisa, você vai ter limite então, como chamar isso aqui de alfa, isso aqui de beta. Como alfa igual a beta, a gente chega à conclusão de que o limite das coisas que estavam sanduichadas
é igual. Ou seja, converge, portanto, a rima integrável. Para a volta... Ótimo que eu não apaguei esse aqui. Para a volta, se eu sei que é rima integrável, e aí eu quero mostrar que é Darboux integrável, uso aquele truquezinho que eu usei na aula passada para mostrar que a função característica nos racionais não é rima integrável. Como limite... Acabou que eu estou fazendo um esboço bem detalhado nisso. Eu apaguei o que eu não queria, mas enfim. Como isso aqui existe, vou colocar aqui, existe, então, se eu pegar, então, para toda TP, tag de P fixada, se eu fizer isso aqui, o limite esse limite existe. Lembra que eu fiz um truque de pegar um conjunto que era cofinal? Eu sei que o limite existe quando eu pego toda a partição com todas as tags. Mas em vez de olhar todas, para cada partição eu vou olhar uma tag específica. Quando eu olho o limite desse subconjunto de somas, esse subconjunto de somas também converge para o mesmo número. Só que aí o que acontece? A gente pode fixar qualquer tag. Então, em particular, eu posso fixar se eu fizer TP satisfazendo L de F de P era maior do que a soma de Riemann de F calculada em PTP menos epsilon, eu posso escolher para cada P uma tag satisfazendo isso. Aquele mesmo truque. Pega os ínfimos, Então, como eu sei que o limite dessas coisas sempre existe, eu posso passar o limite dos dois lados, e aí eu fico com integral inferior de ft dt maior ou igual que a integral de Riemann menos epsilon. Para qualquer epsilon. Se é para qualquer epsilon esse argumento, a integral inferior é maior ou igual que a integral de Riemann, nesse caso. Quando eu fizer o mesmo truque, mas pegando uma tagzinha que faz isso ser menor que a soma de Riemann mais epsilon, eu vou ficar que a integral de Riemann é maior ou igual que a integral superior. Então, eu consigo a desigualdade que faltava. Tá? Então, mais detalhes no texto. Se vocês quiserem ver um dia integral de Darboux, se alguém fala, mas esse jeito de usar rede não serve para o jeito clássico do Elon. Serve, você consegue conversar. Tá? Então, para efeitos práticos, se perguntarem, eu falei para vocês que função é rima integrável, eu sei somente se a integral inferior é igual à integral superior. Então, estou seguindo o cânone, inclusive. Tá? Elon não vai poder ir no meu quarto à noite e puxar o meu pé. Mas se quiser, pode, porque eu tenho um balde de sal lá, eu jogo nele. Que horas são? 2h30. Olha. Tá aqui tudo bem? O cérebro ainda não derreteu? Tá de boa. Eu acho que não. Acho que não, tá.
meteu domingo. Eu vim até 5 horas da manhã. Eu não vai abrir. Então, eu vou enunciar o teorema, próximo teorema que a gente vai provar, mas eu não vou provar ele porque vai ter um negócio no meio que vocês nunca ouviram falar, talvez. E aí eu vou ter que fazer uma pausa dramática para explicar isso. Mas talvez seja útil para ela. Ele já mexeu com isso. Você não está mexendo com umas coisas de medida também? Na IC? Viu? Então, pronto. Eu descobri o grau da definição do campo. Então, ele precisa ser complexo com parte. Era aquele negócio que eu te mostrei. Aí tu fala e indicar dos pênaltis. Sobre parecer que estava fazendo na língua. Não, eu fui num que era sobre isso. Parecia uma língua com teve uma, mas teve um outro também assim. Ouvi. Não, acho que Então, bom, esse é o último grande teorema do curso. A gente vai ver outros teoremas, mas vão ser coisas muito, muito bobinhas comparadas a esse. Assim. Esse teorema é muito monstruoso, porque ele mostra exatamente o quão defeituosa pode ser a sua função, no sentido de continuidade, para que você possa integrar. E essa noção é a noção de medida nula. Eu nunca expliquei para vocês o que é isso. Então, antes de provar esse negócio, a gente precisa entender o que significa isso. Mas a ideia é essencialmente assim. É uma coisa que é desprezível. Mas desprezível, tipo, se eu fingir que não vi, não faz diferença. Tipo, a função é contínua, exceto num ponto. Você enxerga um ponto? Ponto nem existe. Ponto é uma ilusão, assim. É uma coisa que te falam, é uma coisa que inventaram, assim. Vou fingir que a função... Porque você não consegue pegar um ponto. Se eu faço isso, já não é um ponto, porque tem uma caralhada de coisa aqui. Um ponto não tem tamanho, tipo... Você dá um puta de um zoom, sei lá, o zoom mais forte que existe. Talvez você veja um átomo lá, mas o átomo não é um ponto, porque tem coisas ainda, tipo... Ou seja, fica na cabeça. Aquele negócio assim, acho que vi alguma coisa. Não, foi vulto. Pode ser isso. Tem algum assim... acho que o Berkeley chamava infinitésimos de fantasma, alguma coisa assim, mas... visage, que é uma outra palavra que eu aprendi aqui, que eu acho muito foda, visage. Porque ela é quase francês. Visage. Eu vi o petit gâteau de uma visão. Visage é muito bom. Visage Armengue. No lugar de ordem em progresso, para mim podia ter Visage Armengue. Para mim era pronto. Mas tá, um ponto é desprezível. 2 também.
Mas o que é essa? Qual que é essa noção de desprezabilidade no sentido de que eu posso ignorar? Essa noção aqui. Definição. Um subconjunto S contido em R, ele tem medida nula se para todo epsilon maior do que zero existe uma cobertura, vou colocar assim. Existe uma cobertura IN por intervalos abertos tal que isso aqui é menor ou igual que epsilon. Onde que diabo é isso aqui? Mi de I, por definição, é o supremo de I menos o ínfimo de I. Se I igual a B, por exemplo, Mi de I é B menos A. Então, qual que é a ideia de um conjunto de medida nula? Eu fixo qualquer epsilon maior do que zero. Então, para um epsilon que eu fixei, eu consigo cobrir o meu conjunto com intervalinhos abertos, tal que quando eu somo o comprimento desses intervalos, a soma desses comprimentos é menor que o epsilon. Então, em algum sentido, como que eu sei que... Vamos pensar assim, uma coisa é epsilon desprezível, se eu consigo cobrir ela com intervalinhos, que a soma dos intervalinhos é menor que epsilon. Então, pensa que esse epsilon é o tamanho da minha lupa, que eu vejo se está dando ruim ou não. A minha lupa enxerga coisas até epsilon. Então, se eu conseguir cobrir o conjuntinho por intervalinhos, que a soma das áreas, dos comprimentos desses intervalos é menor que epsilon, significa que o conjuntinho não apareceu na minha lupa. Então, para a lupa do tipo epsilon, esse conjunto é desprezível. Mas como é para todo epsilon, significa que não tem nenhuma lupa que eu consiga enxergar esse conjunto para detectar problema. Então, o conjunto é essencialmente desprezível, porque não tem lupa que eu coloco que ele consegue me encher o saco. E aqui é só um jeito geral de dizer o que é o comprimento de um intervalo. Eu pego o supremo do intervalo menos o ínfimo. Que aí, sei lá, se você pegar um intervalo que vai até infinito aqui, é bom eu pedir que não seja... intervalos abertos limitados, pronto. Só para não encher o saco com infinito menos infinito, pronto. Sim, ninguém enche o saco. Porque eu só quero intervalinhos pequenos de qualquer forma. Vamos de exemplos. Com sorte, 2h40, ainda dá para fazer bastante coisa hoje. Ninguém mandou vocês virem. Se vocês vierem, vocês vão sofrer. Vou segurar até as 3h08. Mas tá. Então, exemplo. Primeiro exemplo. Se S contido em R é enumerável,
Então S tem medida nula. Qualquer conjunto enumerável, finito e infinito, tem medida nula. Ideias? Eu tenho inumeráveis pontos, quero cobrir esses pontos com intervalos abertos. Mas eu quero intervalos abertos que os cubram de modo que a soma das áreas desses intervalos fique menor que o epsilon. Séries. Usa alguma série boa que você sabe muito facilmente calcular a série. Então, suponha que o seu S é esse conjunto aqui. Xn com N natural. Então, vou fazer o desenho aqui. Aqui estão os pontinhos. Tem uns pontinhos que ficam mais perto um do outro, tem outros aqui. E assim vai. Bom, primeira coisa que às vezes a gente pensa, vou pegar um intervalo, vou pegar um intervalo de raio epsilon sobre 2. Ferrou. Porque se eu pegar 2, se eu pegar 1 com epsilon sobre 2, a soma de todos os outros vai ter que ser menor que epsilon sobre 2. Mas aí eu posso pegar esse aqui, epsilon sobre 4. Se é o próximo, eu posso pegar com epsilon. Se eu vou fazendo isso, aí pode ser que eu consiga controlar. Então, essa ideia, se eles tivessem sempre o mesmo comprimento, ferrou. Então, os comprimentos têm que ir diminuindo. Então, isso meio que já te dá a dica. Você pode fazer eles cada vez menores. E aí você pode pegar IN como sendo um intervalo centrado no ponto Xn. Só que eu não quero pensar. Que é epsilon sobre 2n mais 2. Isso. Menos epsilon sobre 2n mais 2, mais epsilon sobre 2n mais 2. Você pega intervalinhos assim, centrados, o xn pertence a essa coisa, né? Então, isso cobriu o S. É uma cobertura por intervalos abertos. Todos são limitados. Quando você vai e calcula o comprimento desse intervalo, então, note que o Xn pertence ao IN, e quando você vai calcular a medida desse intervalo, isso é Xn mais epsilon sobre 2n mais 2, menos Xn mais epsilon sobre 2n mais 2. Esse corta com esse, isso fica 2 epsilon sobre 2n mais 2. Isso aqui é epsilon sobre 2n mais 1. Portanto, se você calcula a série dos comprimentos, isso é igual a epsilon sobre 2n mais 1 de n de 0 até infinito. Epsilon sai, e aqui fica a soma da série 1 sobre 2n mais 1, n indo de 0 até infinito, que também é um número muito conhecido por ser 1. Isso dá epsilon. E tinha que ser menor ou igual que epsilon. Deu igual. Ou eu errei alguma coisa? Vou colocar aqui epsilon vezes 1. Né? Porque no primeiro termo dá meio. Depois 1/4. Dá 1. Que é epsilon. Professor, mas eu queria que fosse menor que epsilon. Tudo bem.
Faz assim. Né? Faz 3 aqui. Pronto, aí vai ficar epsilon sobre 2 e tá tudo certo. Mas menor ou igual basta, em particular deu igual. Tudo bem? Então, conjuntos enumeráveis são. Exercício / observação / leitura / sugestão de seminário. O conjunto de Cantor é não enumerável e tem medida nula. Então, se é enumerável, tem medida nula. Então, se tem medida nula, é enumerável? Não. Falso. O conjunto pode ser não enumerável e ter medida nula. Tem no texto, né, na parte da onde a gente está fazendo isso, tem lá o argumento. Se você tem a descrição do conjunto de Cantor, é relativamente fácil você verificar que ele tem medida nula. Tá? Você tem um jeito, a própria construção dele meio que te diz como que você constrói a cobertura que vai ter um tamanho menor que epsilon para o epsilon que você quiser. Tá? E é uma sugestão legal de seminário. Tipo, dá para alguém fazer um apresentando o que é o conjunto de Cantor, e dá para outra pessoa fazer o argumento de que ele tem medida nula, por exemplo. Já está 2 semináriozinhos bacanas. Que está feito no texto com algum detalhe, não com muitos, mas se precisar de mais detalhes, tem um cara aí que ganha um salário razoável para ajudar vocês com a análise. Acho que sou eu. Vocês tiram dúvida comigo e tal. Isso aqui vai ser exercício da lista do futuro. Se A menor que B, intervalos limitados, eles não têm medida nula, justamente porque eles têm um tamanho, né? Então, meio que intuitivamente, eu não vou conseguir encobrir um intervalo do tamanho AB por intervalinhos cuja soma vai ser menor que B menos A, por exemplo. Intuitivamente, eu não poderia conseguir fazer isso. Mas é um exercício você transformar a sua intuição em algo de verdade. Já uma sugestão para o exercício da lista do futuro, o que seria difícil aqui? Seria você pegar, você argumentar com uma cobertura infinita qualquer de intervalos abertos. Isso ia ser complicado. Mas esse cara é compacto. Então, toda cobertura finita tem uma subcobertura, toda subcobertura infinita tem uma cobertura finita. Então, você pode argumentar, então, você joga fora infinitos, fica só com finitos, argumenta por indução. Se tivesse só um intervalo, um pedaço do intervalo vai ter que estar antes do A, outra parte está depois do B, quando você faz a diferença, vai ter que ser maior que B menos A. Pronto. Para 2, algum vai ter que conter o A, algum vai ter que conter o B. Quando você faz esse tipo de argumento, você vai cancela, pipipi, papapó. É bonitinho esse exercício. Mas aí, em particular, a gente já sabe que tem conjuntos que não têm medida nula. E aqui, cuidado. Eu sei que é muito tentador falar, esse cara tem medida positiva, porque não tem medida nula.
Mas eu não defini o que é medida positiva, eu só defini o que é medida nula. Então, ou tem medida nula ou não tem medida nula. Mas no futuro, dependendo do azar de vocês, vocês vão estudar a teoria da medida. E aí lá vocês vão ver que existe uma noção de medida, de fato, onde a medida zero é a medida nula, e se não é zero, é maior que zero, e aí é a medida não nula. Enfim, isso. Enfim, tá? Tem agora... dois exercícios. Um é: se M contido em N, contido em R, e N tem medida nula, então M também tem. Se eu tenho um conjunto dentro de outro e esse outro tem medida nula, o que está dentro tem que ter medida nula. Argumento: uma cobertura aberta para esse cobre esse. Então, acabou. Foi. Agora, esse aqui é legal. Se Xn, deixa eu usar outra letra, Sn, é tal que Sn tem medida nula para todo N, então a união dos Sns tem medida nula. Lembra de união numerável de conjunto numerável e enumerável? Aqui é parecido. Eu tenho uma coleção enumerável de conjuntos com medida nula. Se eu uno todos eles, eles vão ter, a união vai ter medida nula. Bom, ideia do argumento, séries ainda, mas você usa de um jeito um pouco mais esperto. S0 tem medida nula. Então eu consigo uma cobertura para ele, para cada epsilon, para cada número menor para cada epsilon maior que zero que eu pegar, eu consigo uma cobertura que a soma dos comprimentos é menor que aquele epsilon. Eu posso pegar uma cobertura para o S0 tal que a soma dos comprimentos é menor que epsilon sobre 2. A soma de todos é menor que epsilon sobre 2. E aí, para o S1, eu pego vários intervalinhos que cobrem o S1, tal que a soma dos comprimentos desses intervalinhos é menor que epsilon sobre 4. E aí, eu vou pegando vários intervalos para cada um, depois eu junto todos num saco só. E aí, por algum tipo de argumento, você vai ver que a soma de todos esses caras, quando você juntou todos esses intervalinhos que você pegou em cada etapa, a soma de todos eles tem que ser menor que o epsilon que você tinha escolhido. Tá? Esses são exercícios legais. Agora, o bacana é, na parte de cardinalidade, quando eu tirei esse resultado de que uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável, eu tirei um critério muito esperto para provar que certos conjuntos são não enumeráveis. Que é como eu pego um conjunto que já é enumerável e escrevo como união de coisas. Se essas coisas, duas coisas forem enumeráveis, o grandão teria que ser absurdo, então um dos dois tem que... Então, como corolário desse exercício,
corolário, se X contido em R não tem medida nula, e X é igual à união de enumeráveis conjuntos Sn, então algum Sn não tem medida nula. É tipo um princípio da casa dos pombos para medida. Porque se todos esses caras tivessem medida nula, então pelo exercício X teria. Mas você começou com X não tendo, então algum desses caras tem que ter. Qual vai ser a estratégia? Na próxima aula eu vou provar, na primeira metade eu vou provar o teorema de Lebesgue, na segunda metade eu vou só tirar a consequência disso. E aí a gente pode seguir a vida, mas... Qual vai ser a estratégia? Então, aqui, acabou. Estratégia para provar o critério de Lebesgue. A gente vai pegar o conjunto D dos pontos onde a função f é descontínua, supondo que a função é Riemann integrável, eu quero mostrar que esse conjunto tem medida nula. Qual vai ser a estratégia? A gente vai pegar D e vai escrever esse D como uma união enumerável de conjuntos que tem um certo formato. Aí o que eu vou mostrar? Que cada Dn tem medida nula. Onde Dn é definido de uma forma esperta. Então, se a função for Riemann integrável, eu já sei que ela é limitada. Se eu mostrar que cada Dn aqui tem medida nula, ou então o conjunto onde elas são descontínuas vai ter que ter medida nula também. E aí, para a volta, na outra direção, usaremos o critério de Riemann-Darboux, que a gente provou hoje. Eu vou dar um jeito de cozinhar uma partição, então que para quaisquer tags que eu pego lá dentro, a diferença entre as somas de Riemann é menor que um epsilon que eu fixei. E aí, para fazer isso, na volta, eu acho que eu vou precisar de um lema que se chama coração. Não. O lema não é difícil, eu não vou provar agora, faltando 10 minutos, mas eu só vou enunciar. Que aí eu já começo com o pé na porta, assim, eu já vou chegar a 1h30, jogando o ventilador na parede, pá, não sei o que, tá? Mas o lema é esse aqui, algumas pessoas já devem ter ouvido falar. O pessoal que estuda com Wesley deve... Sim. Não, quem estuda, porque é um lema que aparece toda hora em topologia algébrica. Número de Lebesgue. Não? Então, eu provo na próxima aula, só vou enunciar hoje. É.
Oxe, tu não ia dar EDP? Não, vai dar desculpas. Eu vou fazer EDP, eu vou assistir as aulas de German. Eu vou grudar na pedra de Renan. Não vai fazer EDP? Tá. Não pegou, eu vou falar de novo. Eu não vou fazer nenhuma continha, eu vou colar de vocês. Eu só quero os teoremas. Esse cara é compacto e a cobertura aberta para cá. O pior é que não é a vida. Eu não sei agora. Eu acho que vai ficar como se Quer fazer? eu acho que 7,5 é melhor. Eu ia falar isso. Isso vai ter. É segunda, mas. Eu acho que eu vou. Eu só não sei se é 9,10 ou 10,5. Porque 7,5 eu acho que é segunda. Acho que apareceu. Aí eu tô na dúvida. Professor, a senhora sabe o horário de curvas? Sei. É de manhã, né? Sim. 9h10? Não. Não, é o contrário. 7,5. Ah, então é a primeira. Então é 9h10, é das 13h50. Deve ser o mesmo horário. EDP vai dar 10. Ó, o lema é esse, número de Lebesgue. R aqui está só de enfeite. Se fosse um espaço métrico, a prova funciona igual. Você tem um compacto, e aí você tem uma cobertura por abertos para esse compacto. Olha que negócio desgraçado. Existe um delta maior que zero, não é único, mas isso é o que a gente chama de número de Lebesgue. Esse delta é um número de Lebesgue, com a seguinte propriedade. Se você pega qualquer Szinho que tem diâmetro menor do que esse delta, então você consegue garantir que um aberto inteiro da cobertura contém esse conjunto inteiro. Então, tipo, é como se acontecesse o seguinte: eu encontrei um tamanhozinho de lupa, tipo assim, tal que se eu pego um conjunto que tem tamanho menor do que esse zoom da lupa, a minha cobertura por abertos acha que aquele subconjunto é um ponto. Porque a minha cobertura acha que coisas de tamanho até chegou em delta, passou de delta aí não é mais ponto, mas menor que delta ou não, ele está fingindo que é ponto. Ele só consegue ter precisão até delta. Então, se o conjunto tem diâmetro menor do que delta, significa que ele tá dentro dessa margem de erro. E aí a minha cobertura vai cobrir o conjunto inteiro, em vez de cobrir só um pontinho. Tipo, é um jeito de você enxergar, de você pensar do que esse lema está falando. E a prova é simples, mas eu não vou fazer agora. Com essa prova, com esse lema, quando a gente for fazer outra direção, a gente vai saber o quê? Que o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Isso dá para a gente uma cobertura. Uma cobertura que cobre os pontos onde a função é descontínua. Usando a continuidade nos pontos onde a função é contínua, eu consigo outros abertos com uma certa propriedade. Mas aí eu cobri um compacto com abertinhos que antes cobriam esses pontos e com outros abertinhos. Vou encontrar um delta tal que quaisquer pontos que eu pegar, se eu pegar esses pontos num conjunto com diâmetro menor do que delta, eles vão estar todos ou dentro de um aberto que cobria isso aqui, ou dentro de um aberto que eu peguei da continuidade. O que eu vou fazer? Eu uso esse delta para definir uma partição de Riemann, que aí vai me fazer valer o critério
rima andar. E aí a gente vai tirar uma caralhada de resultados dessa caracterização. É a melhor caracterização de rima e integrabilidade que tem, assim, tipo, é muito forte as coisas que dá para fazer com ela. E aí é isso. Valeu pela paciência. 3 e 6, porra, tá ótimo. Ó, 2 minutos, né? Eu sou